Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a luz do Espírito Santo estejam em vossos corações, no coração da tua família. Vamos ouvir o Evangelho para esse dia, que é de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 até o 3. Ouçamos. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, olha o texto de hoje, muito bonito. Jesus aparece como alguém que está em movimento, né? De cidade em cidade, aldeia em aldeia. Ele vai fazer o quê? Vai passear? Ele vai anunciar a boa nova do reino de Deus. E ele vai sozinho? Não, ele chamou os discípulos. E quem mais? Então, algumas mulheres que tinham sido curadas de enfermidades, enfim, libertas, o seguiam como tantas outras. É bem interessante, hoje as mulheres ocupam na igreja o maior número, né, de presença na igreja, né? Então aqui, veja só, ele chamou os 12, mas muitas mulheres o seguiam, ou porque foram curadas, ou porque foram tocadas em seus corações. E diz a palavra que elas os assistiam com as suas posses. É bem interessante esse aspecto. A gente poderia até relacionar com o nosso dízimo, né? A contribuição nossa em prol da igreja, para a manutenção da igreja, para que as pessoas possam ser bem acolhidas na igreja, para que o anúncio prossiga, não é verdade? E a gente sabe que o nosso dízimo às vezes é tão fraquinho, né? O nosso dízimo às vezes parece um centésimo, né? Do outro lado, nós temos que aplaudir, tem tantas pessoas que de fato contribuem com seriedade e ajudam tanto a nossa igreja, né? Então isso que também pode servir de exemplo para mim, para você, para nós também fazermos a nossa contribuição. E então o texto mostra também o que? Outra coisa. Jesus primeiro chamou os 12, mas aqui tem um bom número de senhoras que o seguem. Então eu, você, todos nós, para a gente se tornar seguidor de Jesus, a gente precisa ser discípulo de Jesus. O discípulo segue os passos do mestre, né? Ele chamou um certo número, mas outros também, as outras mulheres também o seguiam. E você somos chamados a seguir os passos do Senhor. E como que a gente vai se tornar discípulo de Jesus, né? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Isso é comum a gente ouvir dizer, como é que eu vou amar se eu não conheço, né? Então eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso, enfim, evangelizar a minha família. Olha como é desafiante, né? Aliás, a família é bem interessante esse aspecto para evangelizar meus filhos, né? A mamãe, enquanto está já grávida, a partir desse momento, ela precisa evangelizar os filhos. Depois ela vai evangelizar na escola do colo do papai e da mamãe, né? Mas desde o ventre materno, nossas crianças precisam ser evangelizadas, de forma, depois que elas crescem, já se tornam pequenas discípulos e discípulas de Jesus Cristo, né? A tua casa é uma pequena igreja, não esqueça disso, né? Que ela seja uma igreja viva, em movimento, falando deste Deus que nos deu o seu Filho Jesus, para nos salvar, para nos libertar. Sentemos-nos aos pés do Senhor para aprender a ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, ilumine teus caminhos, te encha de muita luz, muita paz e sabedoria, para que saibas viver os teus dias
sobre a terra, caminhando como discípulo de Jesus Cristo. Venha a bênção, que é do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz, vai levar a palavra.